Alô, gente querida, gente boa, você que está comigo agora aqui e você que vai me assistir em qualquer outro tempo ou hora. Isso aqui é feito ao vivo e com vida e com paixão, e é gravado também, é feito ao vivo e tem a gravação para que milhares de outros que na hora não podem assistir, assistam depois. E se você começou a vir aqui e isso está fazendo muito bem ao seu coração,
eu quero convidar você a apertar aí, a se inscrever no canal e a tocar o sininho na plataforma para você ser avisado todas as vezes que a gente entra no ar. Então faça isso agora, faça isso já. A gente vem falando em Mateus no capítulo 5 e já temos mais de um mês e meio que estamos aqui no início do capítulo 5. Primeiro nós falamos sobre os bem-aventurados, os macários, e eu expliquei o contexto e por que que Jesus introduziu, ou por que que Mateus, construindo esse evangelho com as falas, com as ações, com os movimentos, com as parábolas, com os ensinos, com as movimentações de Jesus, todas elas, numa tentativa de dar uma determinada sequência e evolução histórica até chegar à cruz. E você entendeu, e eu expliquei, eu creio que você entendeu por que que se decide começar esses ensinos agora na sequência, a partir dos macários, dos bem-aventurados, dos espiritualmente prósperos, de acordo com Jesus. E essa prosperidade é feita de humildade, de ensinabilidade, de humanidade condoída, solidária, de autocontrole, de exercício de autodeterminação e de vitória de si mesmo sobre a predatoriedade pessoal, mamífera, animal. Isso é o que significa ser manso. E é preciso que a gente desenvolva a consciência de que o que a gente quer para nós é o que a gente deseja para o próximo também. Fome e sede de justiça implica, sobretudo, em desejar e projetar para o outro aquilo que eu quero que seja também o bem que me alcance. E ter um coração misericordioso, e uma mente limpa, um olhar limpo, uma interpretação limpa, sem a perversidade, a maldade, a malícia, a conspiração contra ninguém, para que a gente se torne construtores de pontes, pacificadores, pontífices, e desenvolvamos um caráter resiliente, forte, rígido, corajoso, não acovardado, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Por isso é que o Macários, o bem-aventurado, aguenta o contraditório, a perseguição, não entra em pânico por causa disso, ao contrário. Ele sabe que faz parte, ele sabe que é assim mesmo, como Paulo posteriormente veio a dizer, que todos quantos querem viver justo e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, é inevitável. E o Macários, que é discípulo de Jesus, como Pedro diz na sua primeira epístola, se você é discípulo de Jesus, fique sabendo que não é você que vai inaugurar um projeto de vida diferente. Se você é discípulo dele, espere que aconteça com você o que aconteceu com ele. E ele mesmo disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre, do que o seu senhor. E ele disse aos seus discípulos: olha como é que estão me tratando. Se eles me tratam assim, como é que vocês acham que eles vão tratar vocês? Eles só vão tratar vocês muito bem se vocês forem a negação de quem eu sou. Mas se vocês forem a continuidade, se vocês forem a expressão, a extensão, a corporificação, a encarnação, a carta viva, o evangelho de carne e sangue, assim como eu fui insuportável para eles, vocês também serão. E tanto mais insuportáveis vocês serão para aqueles que se sentem os donos de Deus, os senhores da religião, porque o que eu estou ensinando a vocês é um espírito, eu estou ensinando a vocês é um modo de vida, é um estilo de ser,
que começa do interior. E eles não gostam disso. Eles gostam das mímicas, das estereotipações, das teatralizações, dos faz de conta, da cara e da performaticidade, da tentativa de gerar impressionabilidade em quem vê. Então, os mesmos que não gostaram da minha verdade, da minha sinceridade, do meu modo de tratar todos os seres humanos indiscriminadamente e me odiaram, serão os mesmos que vão odiar vocês. Os mesmos, exatamente a mesma coisa. Agora, se vocês não andarem comigo, como ele mesmo, Jesus, diz aqui em Lucas, no capítulo 6, versos de 20 a 23, quando ele fala também dessas bem-aventuranças, só que na versão lucana, no Evangelho de Lucas, ele diz que os bem-tratados, os louvados, os adulados, os aplaudidos, são os falsos profetas. São aqueles que dizem tudo o que se quer ouvir, que agem de um modo que todo mundo gostaria, que a média ponderada aclama, que são aqueles que não entram em choque, que se poupam de toda e qualquer contradição, ou seja, que agem como os falsos profetas agiram. Se vocês fizerem assim, aí Jesus disse, vocês serão louvados, todos louvarão vocês, vocês serão aclamados, porque foi assim que eles procederam com os falsos profetas, com as imitações, com os fakes que viveram antes de vocês. Mas se vocês quiserem a verdade, e se eu sou a verdade, e vocês querem andar segundo o meu caminho, não achem contraditório, nem perguntem por que vocês estarão sendo e venham a ser perseguidos. Porque é natural que assim seja. Eu sou a contracultura do fluxo deste mundo, da presente ordem de coisas, do príncipe deste mundo. E Jesus disse, ele nada tem em mim, nada. Agora, se você segue o curso deste mundo, se você está aberto para as filosofias do príncipe da potestade do ar, e se você se conduz de acordo com essa média ponderada de aprovações de insanidade transformadas em naturalização, em normalidade, você, na sua insanidade, vai ser aplaudido e buscado pela maioria. Tanto mais quanto você se assemelha a Jesus, menos você terá, tanto quanto pouco Jesus teve. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, não ache estranho, ao contrário. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus e vocês estão na melhor companhia. Vocês estão vivendo como os profetas tiveram coragem de viver antes de vocês. Agora, sendo assim, vocês vão virar o gosto de Deus no mundo, o sabor de Deus na sociedade, o sal. Vocês vão se tornar pequenos cristos, luzes vivas. Onde quer que vocês estejam, o olhar de vocês vai iluminar, a interpretação de vocês vai esclarecer. O espírito de vocês é uma tocha viva de graça. As trevas não prevalecem, nem as forças dela, contra você de modo algum, enquanto você não precisa se esforçar. Isso acontece como um fruto natural na vida. E os seres humanos olham e veem o que vai brotando de você, a doçura dessa frutuosidade, as obras lindas, boas, de misericórdia, de compaixão dos macários. Eles vão ver e vão glorificar o Pai que está nos céus, dizendo, meu Deus, tem gente que é a cara de Deus vivendo no mundo. Está cheio de pequenos Jesuses e Cristos espalhados por aí. Isso é o que faz a diferença, isso é o que choca. É por essa causa que Jesus diz que
O nome de Deus é glorificado entre os homens quando existe gente assim, com essa qualidade espiritual. Sem essa qualidade, sem essa compreensão, sem esse caráter, sem esse espírito, sem esse olhar, sem essa atitude, vocês podem ser milhões e milhões e milhões e milhões, como o cristianismo já conta como maior religião da Terra, mais de 2,5 bilhões de seres humanos no planeta. E olha só a diferença que faz. Nenhuma. Nenhuma. Olhem aqui no nosso país. Hoje já é um percentual significativo. Eu não vou incluir os católicos, porque se somarmos os católicos com os evangélicos e qualquer um outro que se declare cristão na nossa sociedade, a gente vai para um número aí de quase 80%. Então veja a diferença, como esse país é lindo, é legal, é cheio de amor, de misericórdia, de entendimento, de bondade, de compreensão, de justiça, de paz, de pacificação, de ordem, de progresso, de desenvolvimento, de justiça, sem gaps sociais e financeiras e econômicas entre nós. Vejam como nós somos, sim, uma Nova Zelândia, boa de se viver, tem tantos reparos na sociedade, como a gente é uma Noruega social, com equilíbrios, isso e aquilo. Vejam, é assim, não é? Mas eu me lembro há 50 anos atrás, quando os cristãos chamados evangélicos eram 4%, lá na minha terra, em Manaus, no Amazonas, era menos ainda, era um lugar com menos gente crente. Hoje a maior população evangélica está lá, no Amazonas, no Pará, naquela região da Amazônia brasileira, está lotada de crentes. Tem lugares onde há mais de 50%. Então, você vê a diferença. Como o pessoal dizia, quando a gente chegar a um número de 30%, já vai fazer uma diferença no país inteiro. Vejam a diferença. A gente teve alguns dos piores momentos da nossa história justamente provocados, incitados e emulados por essa maioria horrorosa, feia, chega a ser nojenta. Vejam aqui no Congresso Nacional, eu vi a primeira bancada evangélica, que logo de cara, quando eu vi a maioria, isso no início dos anos 80, eu chamei logo de cambada e não de bancada. Havia uns poucos que representavam de maneira razoável o espírito minimamente cristão, mas a grande maioria eram os espertalhões, que no curso dos anos se meteram em todo tipo de corrupção. É que vocês sofrem de Alzheimer coletivo, não tem quase memória nenhuma do dia de ontem, quanto mais do que ficou para trás no início dos anos 80. E de lá para cá eles diziam, a gente tem que aumentar a bancada. E aumenta e só não parou de crescer um único momento, só aumentou. E vocês vejam como nós só escolhemos as causas péssimas, damos o pior testemunho, somos a pior referência, uma das piores referências do Congresso inteiro são os cristãos chamados evangélicos. São os incultos, mais ignorantes, mais toscos, mais ogros. São os ciclopes horrorosos, monstruosos. Dão vergonha. Eu, pelo menos, morro de vergonha e de tristeza dessa moçada há muitos anos. E todos eles sabem disso, com exceção das exceções. Tem alguns poucos que vivem diferente, que dão um outro testemunho, que têm um outro gosto, que carregam uma outra luz. Pois bem, Jesus, ao dizer isso, falou, olha, eu não vim criar uma anarquia social. Eu não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu não vim iniciar
alguma coisa que zere a quilometragem. Ao contrário, o que passou, passou. Faz parte da história, faz parte de um processo. Foi útil, foi inspirador, enquanto era necessário aquele tipo de consciência, aquele tipo de referência, porque as consciências humanas eram limitadas, elas não nascem prontas. Elas evoluem com a acumulação da aprendizagem histórica. É tão óbvio e simples. Ele disse, eu não vim criar uma anarquia ideológica em relação à lei de Moisés, aos profetas, não. Eu não vim, eu vim cumprir. Significando dizer, eu vim mostrar o que é isso. O que é isto? Moisés disse, agora, eu vim para encarnar o espírito daquilo que nem Moisés conseguiu cumprir em si mesmo. Ele não cumpriu a lei, ele foi salvo pela minha graça. O assunto dele, juntamente com Elias, comigo, é sobre a cruz. Como a gente vê em Lucas, na transfiguração de Jesus, o papo era a cruz, é a ressurreição, é o que Cristo veio cumprir, realizar, é a expectativa, a esperança de Moisés, de Elias, de todo ser humano, de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu te ponha todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Davi disse isso, pensando não em si mesmo, naquele que ele esperava que viesse da sua descendência, que fosse a manifestação do Messias, do Cristo que se encarnasse entre os humanos. E por isso Jesus era chamado de o filho de Davi e nunca objetou em relação a essa titulação, a esse tipo de afirmação. Ao contrário, ele até brincou com os religiosos e propôs charadas para eles, para que eles próprios falassem com os seus próprios lábios quem era aquele que estava bem na cara deles. Jesus. E aí ele diz, eu vim para cumprir. E a gente ficou uma semana aqui mostrando como ele cumpriu, como já está cumprido. Como ele próprio provou que tinha cumprido. E a fala dele, com a qual ele conclui a tortura, o drama, o sacrifício, a angústia ou a paixão da cruz, está tudo pago, está tudo consumado, não há mais débito nenhum. E nós vimos como Paulo, o escritor de Hebreus, os apóstolos entenderam isso exatamente desse modo e desse jeito. Especialmente Paulo, o escritor de Hebreus. Está tudo feito, está tudo consumado. Inaugurou-se um novo tempo. E agora se prega e se ensina o evangelho da graça de Deus. Aí nós ficamos a semana inteira mostrando isso. E chegamos aqui e concluímos no dia de ontem o verso 26 do capítulo 5, com relação ao significado de que, de fato, se está falando não da obediência às exterioridades da lei. E Jesus ilustra isso, mostrando a incumpribilidade da lei por qualquer que seja o ser humano, porque quando você, à semelhança do jovem rico, na sua presunção, pensa que na exterioridade tem cumprido tudo, descobre que na interioridade vacila em todas as coisas. Foi o que Jesus mostrou para aquele jovem rico lá de Lucas 19. É isso? Você cumpre isso desde garotinho? Toda a lei? Então faz o seguinte, tá ótimo. Você é rico, né? Venda então tudo que você tem, doe tudo aos pobres e venha comigo e você terá um tesouro nos céus, já que o seu tema é o que farei para herdar a vida eterna. Aí o cara disse, bom, eu quero vida eterna, mas nem tanto, né? Eu adoro a minha riqueza. E saiu triste, chateado, zangado e frustrado, porque enxergou o seu próprio coração. Do lado de fora era uma performance para fariseus aplaudirem, para religiosos aplaudirem.
Mas do lado de dentro, todas as contradições estavam mais do que presentes. Só que o cara queria tirar onda de santo santificado, que ele mesmo não tinha mais nada a acrescentar em relação ao fato de que a vida eterna já era um direito adquirido por ele. E Jesus se encheu de compaixão, de misericórdia, mas não baixou o sarrafo. Não baixou o sarrafo nem um minuto. E aí nós vimos ontem, anteontem, nesses dias todos, desde sexta passada, a subjetividade disso tudo. Como a questão não é só não matar. Não, eu nunca matei ninguém. Eu, Caio Fábio, nunca matei ninguém, fisicamente. Mas certamente eu devo ter cometido homicídios subjetivos, em razão dos quais eu já busquei diante de Deus, e todas as vezes que a minha mente encontrou pessoas que tinham sido mutiladas pelas minhas ações, ou palavras, ou modos, ou qualquer que seja a natureza da minha expressão, especialmente no meu passado, eu busquei a todos eles enquanto estávamos vivos. E me reconciliei com todos, ou pedi perdão a todos, me resolvo, não deixo nada ficar fibrilando no meu coração, como ira, como ódio, como insulto, como raiva, que chega ao ponto do amortecimento, que faz você invisibilizar o próximo ou colocá-lo no estado de um raca, de um vazio, de um coisa nenhuma, de um ser inexistente, que é involucrado pela sua indiferença absoluta. E Jesus disse, olha, cuida disso logo, livra-te do teu próprio inferno enquanto tu estás no caminho, para que tu não sejas posto num cárcere. E cada um tem o cárcere adequado ao seu próprio inferno, ao seu próprio ódio, à sua própria vida. Tudo isso aqui é customizado. O teu inferno é customizado, é teu. Cuida dele, Jesus diz, enquanto tu estás no caminho. Antes que joguem a chave fora. Trata disso já, trata disso agora. Porque eu te digo que se tu não tratares disso, o processo vai te colocar num aprisionamento espiritual sobre o qual eu falei ontem, e não vou repetir hoje, está gravado, e do qual a tua situação, no qual a tua situação será dificílima. Tu não sairás daí enquanto tu não pagares o último centavo. Eu não sei o que significa pagar até o último centavo. Deus me livre de saber. Eu quero morrer ignorante disso. Eu não quero nem fazer especulações a respeito disso. Mas o que eu te disse ontem foi: resolve tu mesmo o teu inferno agora. Foi a ordem de Jesus. Enquanto tu podes, resolve isso já. Aí, continuando a mostrar que não basta que você seja filho das exteriorizações, que não basta que você pegue os 10 mandamentos de Moisés e vá ticando em cada um deles, dizendo cumprir, 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 cumpro. Porque se mesmo que você conseguisse fazer isso na exterioridade, e tem gente que consegue passar pela vida com os 10 mandamentos sendo cumpridos, como aquela população de fariseus e de religiosos que mataram Jesus e que acusavam Jesus. Muitos deles passaram pela vida sem cometer nenhum homicídio particularizado. Eles eram capazes de jogar pedra quando estavam reunidos em coletividade, porque a coletividade dilui a culpabilidade individual. Na psicologia humana é sempre assim que funciona, era todo mundo. Linchamento não é culpa de ninguém. Então tinha gente que se arrogava semelhantemente ao jovem rico a dizer: eu sou impoluto, eu sou impecável.
Eu nunca transgredi nenhum mandamento. Aí vem Jesus e diz, olha, não seja tão estúpido desse modo. Porque é interior o processo, é subjetivo. Você pode, exteriormente, é fácil. Você pode até ser covarde. E tem muito covarde que nunca praticou, e nunca pecou, e nunca transgrediu coisa alguma do lado de fora, não foi por virtude, santidade, dever de consciência, por mais relativo que seja isso tudo, não foi por causa disso, foi por frouxidão, foi medo das consequências humanas ou superiores, de qualquer outra dimensão. Aí o cara fica ali, igual um manequim em vitrine de loja. Tem nada que se possa dizer contra ele. Do jeito que você o colocar, ele fica. Tão vivo quanto morto. É uma existência sem a vida de Deus, mas também é a vida de um manequim, de um ser inanimado, de um cara que se tornou um boneco da lei. Só isso. Aí Jesus disse, isso também não te faz ser vivo. Porque o que te faz ser vivo é o que pode brotar como um macário, como uma bem-aventurança do teu coração, da tua mente, da tua alma, do teu pensamento, da tua interpretação. O macário é o ente vivo, que se transforma em sal e luz. E a obediência ao mandamento não é olhando para Moisés, é sabendo que está pago na cruz, que não há mais nenhuma dívida e que eu estou perdoado, que está consumado. E é porque eu estou perdoado que se me tornou infinitamente mais fácil obedecer, sem sacrificar. Obedecer. Infinitamente mais simples. Quanto mais perdoado, quanto mais resolvido, quanto mais pacificado eu sou, menos eu peco, menos eu atropelo, menos eu faço mal, menos eu ando perto do caminho arriscado em relação a pisar a alma do meu próximo. É o perdão de Deus que me santifica. É o perdão de Deus que me justifica, me unge, me santifica, me humaniza, me melhora, me diviniza, me traz graça crescente para o meu ser. É só o perdão de Deus, é só a cruz, é só a consumação absoluta, a certeza de que eu não devo mais nada a ninguém, nem em lugar nenhum, que o escrito de dívida foi rasgado e que eu posso andar incólume, porque eu fui perdoado, não por causa de quem eu sou, mas por causa do que Cristo fez. E eu acolhi. Tudo que eu fiz para beber o cálice da salvação foi bebê-lo. Como no Salmo 116 se pergunta, que farei eu para beber o cálice da salvação? E a gente fica esperando uma lista de deveres. Aí a sequência é, que farei eu para beber o cálice da salvação? Não, apenas tomarei o cálice da salvação que já está feito, que já foi preparado, que já me foi servido. Mesmo na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda em Cristo, eu tomo pela fé. Já me foi servido, já me é garantido, é meu. E aí eu vivo em paz. E para continuar mostrando a subjetividade do processo, a gente chega no verso 27, em que Jesus outra vez menciona Moisés, dizendo, ouvistes o que foi dito? Foi dito na lei de Moisés, não adulterarás. Não adulterarás. Aí você tem todas as referências do Velho Testamento em relação a isso. Foi um dos mandamentos mais recorrentes do Velho Testamento, tanto quanto é até o dia de hoje. Parece que é o pecado contra o Espírito Santo. Entre os religiosos, é o adultério.
Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. E aí ele não diz: não, pode descer a lenha, nada disso acontece, eu suspendi. Não. Ao contrário. Não adulterarás, foi o que foi dito. Eu digo a vocês que adultério é mal mesmo. Eu, porém, vos digo e aprofundo essa consciência, para que vocês não fiquem nessa jactância feia, horrorosa, demoníaca, perversa, se achando extraordinários porque nunca foram para a cama com a mulher ou com o homem de ninguém, e aí se acham superiores. Jesus diz: eu digo a vocês o seguinte, que não basta isso. Não basta não comer a mulher ou o marido do próximo. É infinitamente mais profundo o significado disso tudo no Evangelho do Reino de Deus. Por isso é que ele tinha dito aos seus discípulos aqui mesmo, na sequência de vós sois a luz do mundo: em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus, não herdareis, não vereis, não tereis parte com o reino de Deus. E agora aqui ele vai e aprofunda de novo, mostrando para a gente que não é só uma questão de comportamentalismo, de behaviorismo. Tem a ver com a nossa existencialidade. Tem a ver com o nosso coração. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, comendo a bichinha. E ele aqui, numa época em que adultério só guardava pedras praticamente para apedrejar as mulheres, como a gente vê em João 8, as mulheres e os seus estigmas diabólicos postos pelo patriarcalismo, pelo machismo, por toda sorte de injustiça e perversidade masculina contra as mulheres desde o início de todos os tempos. Desde Adão e Eva, sempre foi assim, perverso. O teu desejo será para o teu marido. Então chega Jesus e inverte essa ordem. Se fosse um fariseu querendo subjetivizar o mandamento do adultério, o que ele diria? Ele diria: toda mulher que olhar para o marido de uma outra mulher e desejá-lo porque ele é rico, é poderoso, já adulterou? Não. Ele pega esses homens apedrejadores, patriarcais, chauvinistas, perversos e diz: em verdade eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher, quando ele diz qualquer um e cita mulher, ele está pressupondo um homem nas relações sexuais sociais normativas. Qualquer um pode abrir um parêntese e botar homem. Mas é qualquer um que, tendo um compromisso, tendo um vínculo, olha para uma outra pessoa e a consome. Você sabe como, eu sei como. Só um idiota hipócrita que queira se auto-enganar e que diz: eu nunca sofri disso, seu mentiroso. Ou mentirosa. Porque esse mal dá muito em homem, mas também dá em mulher. Agora, os homens foram alimentados por essa pseudo-prerrogativa do direito à infidelidade desde que se a saiba cometer. Desde que se a saiba cometer com discrição, sem dar bandeira, sem ninguém ver. Está presente no DNA masculino desde tempos imemoriais. Assim como no DNA da mulher é o medo da punição do apedrejamento, do abandono da morte, do ilhamento, de qualquer que fosse a forma de encapsulamento dela, tirando-lhe a vida ou a possibilidade de viver. Então vem Jesus, e já provocando os homens da religião, diz: em verdade eu vos digo que qualquer um, subentendidamente homem, mas pode ser qualquer ser humano,
mas na maior parte dos casos são homens. E nos dias de Jesus era quase que de maneira absoluta. Qualquer homem que olhar para uma mulher e comer a mulher, devorar a mulher, com lascívia, com concupiscência. Ela é do meu amigo, é a minha cunhada, mas meu Deus, que gostosa. Aí o cara entra e imagina como é que eu comeria ela assim, assado, o que eu faria ela fazer em mim. Aí ele vai elaborando todos os tipos de fetiche para essa gostosa. E ele olha, às vezes, de uma maneira tão possessivamente perversa que chega a constranger a quem vê. Mas tem gente que não está nem aí. Eu conheço milhares de pessoas que não estão nem aí, eles olham mesmo. E quando você anda com uma mulher bonita ao seu lado, se você deixá-la andar na sua frente sozinha, num lugar onde ninguém saiba que ela é tua mulher, e você vier bem depois, você vai ver os olhos quase que daqueles globos oculares de desenhos animados, de animações antigas, que são aqueles olhos saltantes de cobiça, de fome, de desejo, de gula, de tudo. Aquela loucura. Jesus diz, eu digo a vocês, impolutos, que do ponto de vista do comportamento nunca fizeram nada assim, mas que justamente porque nunca fizeram nada assim do lado de fora, acham que ganharam o direito, que adquiriram a permissão de que o seu interior se encha de lascívia, de prostituição, de corrupção, de desejo de controle fetichista, de dominação sexual, de uso, de abuso, como quem devora algo para depois jogar fora uma vez que tenha ficado satisfeito, não importando de quem seja, ou a quem pertença, ou em relação a quem esteja vinculada ou vinculado. Não interessa nada disso, mesmo que seja a mulher do meu irmão, mesmo que seja alguém da minha casa, mesmo que seja uma enteada. Eu vejo tantos padrastos que já me confessaram várias vezes o seu desejo pelas suas enteadas. Como também, quantas vezes eu já ouvi padrastos me falando dos casos que desenvolveram com as suas enteadas, ou enteadas que me procuraram dizendo eu tive que sair de casa porque o marido da minha mãe me come viva. Fica me observando tomar banho nos buraquinhos, nas frestas do banheiro. Ou usando os ardis mais extraordinários para ver se flagra a minha nudez, eu não aguento mais. E eu falo com a minha mãe diz que a culpa é minha. Porque a culpa é quase sempre das mulheres, desde sempre. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção dessa natureza, dessa impureza, dessa perversidade, dessa predatoriedade, desse espírito de bestas vorazes, sexuais e concupiscentes, Jesus diz, no coração já adulterou com ela. Veja bem o que eu estou te dizendo. Preste bem atenção aqui para mim. No coração, cara, já foi, já era. Já era. Você está querendo enganar quem? Não seja idiota. Não seja idiota. Que você está enganando a qualquer um. Há outros idiotas como você, mas você está na presença do Santo, Santo, Santo. Dessa luz sublime que me ilumina, da qual eu não tenho como fugir, porque eu sou um flagrante real e vivo diante de Deus. Meu coração é ao contrário, a minha vida interior é para fora. Você fica pensando que
Diante de Deus, o que existe é a sua exterioridade? A sua exterioridade existe para todo mundo, que só enxerga o exterior. Mas Deus não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. E Jesus diz em Marcos, no capítulo 7, é do coração que procedem os maus desígnios. Como a Bíblia inteira diz, o livro de Provérbios diz, o Novo Testamento diz, cuidado com o teu coração, cuida dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, dos teus autoconsentimentos, das tuas autopermissões, porque você pode entrar num estado de deformação absoluta do teu caráter, do teu ser, da tua vida interior por inteiro. E pode se tornar um adúltero sem nunca ter adulterado, você é um adúltero. Como eu conheço uma quantidade enorme de cristãos que nunca adulteraram, mas são adúlteros. Nunca não foram adúlteros. Eu conheço pastores, antigamente o número era maior dos que nunca tinham adulterado. Hoje em dia o número é cada vez menor dos que nunca adulteraram. Mas mesmo os que nunca adulteraram, eles sabem. Eles sabem porque eu passei a minha vida inteira ouvindo o que eles queriam e tinham a dizer e não tinham para quem dizer, sem se entregar. E eles sabiam que podiam, os pastores mais importantes do Brasil, que podiam me contar o que quisessem, qualquer coisa, porque eu nunca iria mencionar o nome deles. Jamais. Como até hoje, de mim, vocês nunca ouviram o nome de ninguém, eu dizendo fulano adulterou, pegou muitas mulheres, muito tempo. E olha, eu sei de quase tudo. Houve o tempo que eu sabia de praticamente tudo. E ao mesmo tempo em que eu conhecia alguns, muitos, que me procuravam e diziam, Caio, eu nunca adulterei fisicamente, mas eu luto o dia inteiro porque meu coração é cheio de lascívia. E essas mulheres aqui da igreja, tem cada mulher gostosa, tem cada menina deliciosa, e elas são tão meigas comigo, me tratam tão bem, e isso e aquilo me dá uma vontade, bate um tesão, me ajuda, por favor. E o cara já ia se ajoelhando, ora comigo, ora por mim, eu não sei quanto tempo mais eu aguento. Tem uns que aguentaram, envelheceram, ficaram com a cabeça branca sem nunca fazer nada, mas também nunca resolveram o seu estado interior de adultério cotidiano, de desejos que não se consumavam exteriormente, mas que se manifestavam todos os dias de modo crescente. De tal modo que frequentemente você vê que quanto mais o sujeito envelhece, pior a mente dele fica. O caráter dele se torna. Ele nunca se aposenta dessas coisas, ele vai até o fim. E quando tem uma doença mental, um transtorno cognitivo, no final da vida, e a censura vai embora, some a censura, o cara começa a falar tudo aquilo que esteve guardado no coração, e aí a família fica chocada, a mulher sofre, os filhos dizem, meu pai enlouqueceu. E eu sei que o coitado apenas perdeu a censura, nesse estado avançado já da idade, e agora expressa tudo aquilo que ficou no acumulado interior durante décadas e décadas e décadas de uma vida que não tratou do assunto, que não resolveu o seu próprio adultério, que não resolveu, como eu disse ontem, o seu próprio inferno. No coração já adulterou. No coração já adulterou com ela. E eu poderia prosseguir agora aqui, mas eu vou parar. Vou parar apenas dizendo e repetindo isso. Resolva o seu coração. Aí você me pergunta, como é que eu resolvo isso? A primeira coisa é sendo honesto com a sua queda, com o seu estado, com a sua condição, com a sua realidade. Seja honesto, honesta.
Tenha coragem de admitir, sem tapiação, sem faz de conta, sem religião, sem aquelas orações que dão recados a Deus como se ele fosse um bobo celestial ouvindo você. A elaboração das suas orações, ó Deus, tu sabes que eu sou fiel a ti, que tenho me consagrado desde a minha juventude, ó Senhor, mas eu sou humano também, e tu sabes como o meu coração tem as suas falhas. Isso não é oração pública, não, é dele, quando ele ora sozinho, ainda é com essa elaboração hipócrita, nojenta e perversa, nem anjo aguenta ficar para ouvir. Até demônio sai dizendo, pelo amor de Deus, cara, para com isso. É com Deus que você está falando. Mas nós estamos lotados desses seres humanos. Praticamente as nossas assembleias são feitas disso e desses. Os nossos ajuntamentos solenes, como disse o profeta Malaquias, estão carregados, entupidos desses pecados. E tanto mais quanto a pessoa se torne visível no palco, mais ela se narcisifica, mais ela fica com tesão em si mesma, mais ela se prepara para se exibir. Hoje em dia a gente tem, inclusive, umas pastoras gostosas por aí que acrescentaram bundas para ficar com bundinha de melancia, bumbum todo tremelicante. E aí ficam aqueles vídeos na internet, meu Deus, eu venho aqui nesse lugar para me santificar, encontro uma varoa gostosa dessa pregando, como é que eu vou conseguir? É essa a história, essa a história. Então quem está no palco fica um narcisista, um sedutor, uma sedutora. Tem muita gente cheia de pseudo-santidadezinhas, mas que estão ali seduzindo o tempo todo, o dia inteiro. Eu conheço esse pessoal de longe. Eles não viraram a esquina, eu já senti a aproximação deles. Eles sabem disso. E aqueles que estão sentados ficam olhando e dizem, ai, se fosse eu, se eu fosse o marido dela, dessa gostosa, se eu pegasse ela, porque eu vou procurar até um aconselhamento, se ela me der um mole, eu pego no sofá do gabinete, pego em qualquer lugar, vou esparramá-la na mesa do aconselhamento, não interessa, vou pegar ele. Ele é casado, mas eu queria ser mulher dele, queria dar para ele. Ah, você pensa que eu não sei? Faz 50 anos que eu não ouço nada com mais frequência do que isso. E o que eu já levei de cantada para todo lado, em todos os lugares, no país inteiro e no mundo todo. De gente crente, que não se segura, que vem, que bate na porta do teu quarto. Que você está sozinho, viaja sozinho, vão lá e se oferecem. Para todo lado. Então eu não estou dizendo nada sobre o que eu ouvi falar. Eu falo daquilo que eu não aguento mais ver, que eu já vi até não aguentar mais, que me sai pelos poros de tão cansativo que é ver que passa ano e entra ano e as pessoas não resolvem o seu próprio inferno, nem a sua própria agonia, nem o seu próprio estado de liquidação interior horrível, de liquefação, de perda de solução, de dissolução pessoal. E aí, a primeira coisa para a gente tratar disso é reconhecer. Ter a coragem de olhar no espelho e dizer que é isso mesmo. A segunda coisa que você precisa fazer é começar a crer que a gente consegue educar a mente. A gente consegue. Eu sei, porque eu sei. Eu sei em mim. Eu sei a partir de mim. Eu já fui muito lascivo.
Só que eu não dava tempo à minha lascívia. Eu via uma pessoa em relação a quem eu vinha a salivar, do ponto de vista do meu desejo sexual, eu andava na direção e 90 e tantos por cento das vezes eu pegava. Não ficava nem apreciando. Esperava logo a primeira virada. Às vezes para empurrar para dentro de um banheiro, de um canto, olhar nos olhos e... eu não vou dizer o que acontece. Tem certas pessoas que já estão exatamente preparadas para o acoplamento, que já sentem a tua energia e dizem que tem. Mas a gente pode controlar isso. Eu aprendi a controlar isso na minha juventude. Depois, quando eu traí a mãe dos meus filhos e adulterei, eu não fiquei vivendo como um adúltero. Eu quis resolver aquilo o mais rápido que eu podia. E depois de ter aparentemente resolvido aquilo que era passível de solução imediata, de acordos, de acertos, de esclarecimentos, do acender de luz, para não viver mais no escuro nem na sombra, uma vez que isso foi feito, no meu coração, eu não tive grandes sofrimentos, ou praticamente nenhum. Não fiquei andando depois, na meia-idade, por aí, antes de encontrar minha mulher, com aquele monte de oferta feminina para todo lado. Tinha gente que dizia, pai, vamos dar fila. E assim eu também senti muitas vezes, tinha uma fila pronta. Mas eu não sofri com isso. E depois que eu conheci a minha mulher, menos ainda, acabou. Porque na juventude mesmo, eu consegui ir educando a minha mente. E o adultério só aconteceu por uma outra circunstância para a qual eu não tenho nenhuma justificativa para dar, porque não há. Não há justificativa. Fiz e não botei a culpa nem no diabo, nem na pombagira, nem em ninguém. Fui eu, Caio, que fiz. Nem na parceira. Ela queria, mas a culpa era minha. Eu é que tinha superioridade de consciência, de mente, de decisão, de autonomia pessoal para dizer não. E não disse. Então a responsabilidade sempre foi minha. Mas eu não vivi como um adúltero. Nem vivo como um adúltero. Enquanto eu estou cercado de gente que nunca adulterou na prática, mas existe cotidianamente como um ser adúltero. Ele vai para o banheiro, é adultério. Ele toma um banho, tem que ter uma zinha para ele homenagear a mulher de algum amigo, ou uma colega de trabalho casada, ou uma chefe casada, mãe de filhos, mas que ele olha também com aquela babação lasciva e desejosa, e vai mantendo esse estado de adultério mental. Você faça alimentação disso e você nunca será um macário. Você pode fazer o curso com esses coaches crentes da riqueza, da teologia da prosperidade, pode até ganhar dinheiro, pode até isso tudo, porque não tem relação de causa e efeito entre santidade ou pecaminosidade e dinheiro. Os homens mais ricos do planeta são alguns dos menos confiáveis como seres humanos na face da Terra. E se você vai olhando o que tem embaixo do tapete, você encontra toda a sorte de mazela, de fetiche, de loucura, de insanidade possível, mas os caras são gestores de imagem. Mas no coração só existe podridão, como foi Jesus que diagnosticou. São sepulcros caiados, mas dentro só tem rapina, podridão, putrefação. É só isso que você encontra na interioridade. Então, saiba que eu e você podemos educar a mente. É só não permitir a continuidade do processo mental. Mas se eu chego e digo, já vim até aqui, nunca fiz nada físico com ninguém, então eu já sei que eu posso liberar, transformar isso tudo em masturbação, em desejo, em salivação,
concupiscente e pronto. Eu não vou fazer e não serei acusado porque não farei. Mas você não faz, mas é. Você não faz, mas vive assim. Você não pratica, mas existe desse modo. E alimenta esse modo de pensar, de viver, de olhar, de interpretar, de querer. Como eu já ouvi pastores me dizerem, não, eu não teria coragem de trair a minha mulher. Não tenho nem coragem. Não é por nada não, é falta de coragem. Porque se eu tivesse coragem, cara, eu ia comer todo mundo que eu pudesse. Eu já ouvi mais de um pastor me dizer assim, numa roda de 4, 5 outros pastores, exatamente a mesma frase. Eu nunca traí porque eu tenho medo de trair e acabar com o meu casamento. Eu não sei viver, eu dependo da minha mulher, a minha família depende dela. Eu não tenho essa coragem. Agora, eu tenho que ser sincero e dizer que se eu tivesse, eu comia todo mundo, indiscriminadamente. E aí o cara continua sem nunca ter feito nada, e eu não estou dizendo que é para fazer uma vez, que é para se vacinar. Não tem vacina contra isso. A vacina é a vigilância de uma consciência macária, que busca essa vida quebrantada, humilde, que se importa e se solidariza com a dor do próximo, que exerce mansidão, autocontrole, compaixão, misericórdia, que busca construir pontes de pacificação, que não tem medo do estilo de vida que adote, por mais que lhe venha perseguição, que vai praticando a vida, uma vida gostosa, saborosa, para a existência do próximo e de nós mesmos, como luz, aonde chega vai iluminando, vai trazendo graça, vai produzindo as melhores impressões da santidade, da beleza humana, do acolhimento, da graça. A prática do bem desmobiliza o poder do mal em mim. Preste atenção. É a prática do bem que desmobiliza o poder do mal em mim. Repita isso comigo. É a prática do bem que desmobiliza o mal que habita em mim. Quanto mais eu vou praticando a bondade, a verdade e a justiça, pois o fruto da luz consiste de toda bondade, verdade e justiça, quanto mais eu vou praticando isso, mais luz em mim vai se produzindo, mais luz, mas em luz eu vou me tornando, você entendeu? Mas em luz eu vou me tornando. A terceira coisa é saber que não existe nunca um estado em relação ao qual a gente tenha crescido tanto que possa dizer, eu estou definitivamente vacinado contra isso. Ninguém nunca esteve, nem o broxa, nem o impotente, nem com 80 e tantos anos, mesmo sem ter mais o que fique ereto em você, a mente. Eu conheço pessoas idosas que já estão impotentes há anos, mas que me dizem, eu continuo cheio de lascívia. Minha maior perturbação é que para onde eu olho eu quero pegar. E hoje com uma veemência muito maior, porque eu sei que eu não conseguiria mais. E pior ainda, eu já não sou nem enxergado. E quando eu sou tratado como um velhote à beira da morte, o que me dá raiva. Eu já ouvi tanto isso. Venho ouvindo desde a minha juventude idosos me falarem isso. E tanto mais quanto eu vou me tornando um idoso, mais liberdade todos os idosos têm também de me dizerem isso. Ai, meu Deus, você sabe do que eu estou falando, não estou dizendo nada que haja alguém entre nós que desconheça. Nada. Não minta contra a verdade.
Então, não há vacina para isso. Você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida, melhor tempo, melhor época. Mas se você abrir uma brecha, uma fresta, se você for brincar de fazer um acalento nessa gostosura que faz o teu corpo inteiro e a tua alma e tudo em ti se eriçarem, não brinque com isso, não brinque nem com aquilo que não te faz ficar eriçado, porque no processo da brincadeira você pode se eriçar. E como dizia aquela peça que ficou anos em cartaz, trair e coçar é só começar. É só começar. Não é apenas o processo de traição físico, contundente para o lado de fora, mas o processo mental. É só a gente dar a permissão e fazer concessão todo dia. Ou como eu já encontrei, vocês sabem que eu já levei milhares de pessoas comigo para fora do país. Inclusive milhares de pessoas já foram comigo a Israel. Nos últimos 40 e tantos anos. Milhares, não é exagero. E quanta gente durante essas viagens, mulheres e homens, me procuravam para dizer: eu não sei se é porque eu saí da minha casa, deixei o meu país, estou num outro lugar, pastor, ou reverendo, ou Caio, mas a maioria me chama de pastor ou de reverendo, especialmente nessas viagens. E nesses grupos a vida inteira, quantas pessoas me disseram, e eu repito, homens e mulheres, eu acho que é porque eu saí daquele lugar, daquela fronteira, me bateu um desejo de criar um espaço de permissividade enorme. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes você sai de férias sem a mulher, sem o marido, ou uma viagem, os homens que viajam muito, as mulheres que viajam muito sozinhos. Você sabe o que bate. Estou só, não tem ninguém vendo, ninguém me conhece, especialmente quando você é anônima, anônimo, como há um eriçamento, de modo que não existe jamais esse tempo no qual você diga para si mesmo está consumado em relação a qualquer natureza de tentação. Ao contrário, se eu não quero mesmo dar espaço para isso, nem fora, nem dentro de mim, eu preciso saber o tempo todo dentro de mim, sem neurose angustiosa, porque a bênção e a solução disso vem quando você não sofre de neurose culposa. Eu não sofro de nenhuma neurose culposa. Nenhuma. Eu sei muito bem que está tudo perdoado em Cristo Jesus. Agora, está perdoado para que eu viva a vida de um macário, de um ser bem-aventurado, de um perdoado, de um ente gostoso de Deus no mundo, de luz de Deus no mundo. É para isso. E tanto mais quanto eu me saiba perdoado e a minha dívida toda paga, mais poder eu ganho sobre a minha natureza. Quanto mais perdoado eu me saiba pela fé, mais poder eu adquiro sobre a minha natureza humana caída. Tanto mais quanto eu me saiba perdoado pela fé, todo escrito de dívida foi rasgado contra mim, todo, passado, presente e futuro, eu estou em Cristo. Tanto mais quanto eu creia nisto, mais é desmobilizada dentro de mim toda essa pulsão que se alimenta da culpa. Quanto mais neuroticamente culpado eu vivo, mais eu alimento esse processo dentro de mim, mais ele cresce contra mim mesmo, de maneira enlouquecedora. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. E eu peço que essas palavras simples que eu só estou repetindo, eu me sinto repetindo, até não poder mais, mas eu vou fazer o quê? Você não sabe a solução para essas coisas.
Mas eu tenho um portal onde há milhares e milhares e milhares de temas e de páginas e de vídeo. caiofabio.net, tem uma lupinha lá. Se você for lá e você escrever a palavra adultério, você vai entender a extensão, o escopo muito mais amplo. E se você escrever a expressão neurose ou neurose culposa, pode escrever lá no portal caiofabio.net, você vai ver a quantidade de textos meus que vão fazer uma diferença brutal na sua vida, que vão te ajudar a andar tendo isso sob o domínio da mente de Cristo em você. É possível. Você não se tornará jamais um ser impecável. O apóstolo João diz na primeira epístola dele que é para a gente não pecar, e diz que aquele que afirma não ter cometido nenhum pecado é mentiroso. Mentiroso. E a palavra de Deus não está nele, é mentiroso. A verdade de Deus não o habita. Porque onde a verdade de Deus habita, o cara sabe que é pecador sempre. Nunca deixou de ser. Eu sou um santo pecador. Um pecador santificado em Cristo Jesus, definitivamente. Eu sou um pecador. Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus está um pecador, santificado para a eternidade, pela cruz, pela ressurreição, está tudo feito e acabado. Eu não carrego nenhuma culpa, é por isso que em momento algum, mesmo quando eu adulterei, eu não fiquei com medo de diabo nenhum, em momento nenhum, porque eu digo, se aparecer, teve um cara que achou que eu já tinha contado tudo para minha esposa, já tinha falado com os meus filhos, já tinha falado com quem interessava, já tinha uma carta que eu escrevi e mandei para todo mundo, mas esse cara não recebeu a carta, mas ele ouviu uma fofoca. Ele era meu filho na fé, que hoje eu conheço muito bem. Naquele tempo, nem tanto. Aí ele veio assim para mim, me procurou no meu escritório. Reverendo, olha, eu ouvi dizer que está havendo um negócio entre o senhor e a fulana. E eu fico com muito medo, porque o senhor já pensou, se já chegou até mim, pode chegar a outros. Eu tenho medo de que em algum momento o senhor esteja em algum lugar público e venha alguém botar o dedo na sua cara. Aí eu disse, olha, muito obrigado por essa sua fofoca. Agora, não tem demônio, nem diabo, nem homem que vai usar isso. Se for homem, vai entrar no pau. E se for diabo, vai sair em nome de Jesus. Olha bem para minha cara, seu idiota. Você aprendeu o evangelho comigo. Você acha que eu brinquei disso a minha vida inteira e vou brincar até morrer? Jamais. Jamais. Nunca. Tive medo de nada, porque não tem nenhuma neurose culposa dentro de mim. Está feito, consumado. Eu estava pecando, mas eu não era um pecador que tenha perdido a sua justificação. A minha justificação é inarredável. Está feita, é inapagável, irretirável, é eterna em Cristo. Você entendeu? E tanto mais quanto eu sempre tenho a certeza disso e sempre tive, mais simples é sair das coisas que te enredam. E sair de maneira quebrantada, não jactante, não orgulhosa, porque não há do quê. Mas você sai, porque o que mais puxa você, a pior âncora, que abisma você nas regiões das quais você não consegue sair, é a culpa. É a insolubilidade da sua culpa que coloca você nesse lugar de inferno. Por isso ontem eu disse, resolva o seu próprio inferno enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hoje. Já. Do contrário, você vai ser atormentado o resto da sua existência. E não raramente os transtornos mentais assolam, os transtornos emocionais, os desequilíbrios
de todo tipo e de toda ordem vêm e tomam conta da gente e a gente adoece mesmo. Adoece. Agora, quem me dera você me ouça, me entenda. Eu estou cansado de dizer e de repetir a mesma coisa, especialmente nesse tema aqui que é cansativo demais para mim. Eu já falei demais disso porque as perguntas das pessoas não cessam a respeito desse tema. Para mim é um cansaço, é um jardim da infância espiritual. Mas uma vez que se entenda e que se pratique e se atualize com naturalidade o coração na presença de Deus, da luz a respeito de nós mesmos, isso tem solução. Isso tem solução. A menos que você não tenha resolvido a sua existência na cruz. Se você não resolveu ainda a sua existência na cruz, na ressurreição, e não se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como eu expliquei recorrentemente, só agora aqui, durante esse mês e pouco dessa exposição, de Mateus 5, então você vai brigar sozinho contra todos os demônios do mundo e contra todas as fabricações demoníacas que você mesmo vai construir na sua mente. É tão fácil entender. Preste atenção no que eu disse. Jesus, por favor, que essa palavra quase infantil, repetida aqui, dita aqui, e que nunca será demais, eu sei, porque o nosso coração precisa sempre de admoestação, de edificação, de consolação e de estímulo, para que a gente não perca a autopercepção, porque a única percepção que eu não posso perder é a percepção de quem eu sou. Porque no dia que eu deixar de me enxergar, não haverá mais nenhuma esperança para mim. E me ajuda em me enxergar crucificado com Cristo, perdoado em Cristo e com Cristo na cruz, liberto até daquilo que ainda não me deixou de vez, mas que não habita mais dentro de mim, porque todos os dias eu não alimento aquilo que em mim todo dia quer nascer para crescer. E eu não devo jamais alimentar. E nem brincar de pensar que isso se tornou algo inofensivo no meu coração, porque não é. Meu coração é enganoso. Dele procedem as fontes da vida e também as fontes da morte. Ensina-nos a termos olhos para o coração, porque quem cuida do seu próprio coração não tropeçará em lugar nenhum na vida. E se tropeçar, não ficará caído, tu nos ensinaste. Porque é de ti e foi contigo que eu aprendi, que todos nós estamos aprendendo. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus abençoe você. Um beijo. Amanhã o pessoal não vai estar aqui, é feriado, mas eu vou estar sozinho. E vou fazer sozinho, e não será sobre Mateus. Eu vou fazer uma live às 3h. E provavelmente seja uma live sobre o que está acontecendo em Israel hoje. E eu vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, à vontade, perguntar tudo que queira à vontade. Pode divulgar para os seus amigos amanhã, podem vir. Eu vou falar quase nada e vou abrir imediatamente, a menos que aconteça uma coisa monstruosa de hoje para amanhã, além do monstruoso de todo dia que já está acontecendo lá. Se houver mais monstruosidade ainda.
E aí eu vou comentar. Do contrário, eu quero conversar com você. E por último, você que está me vendo aqui, viu passar aí, vê ali em cima um QR Code, e fica ali em cima, é só apontar a câmera do seu celular, ele remete você direto para o lugar onde você pode contribuir com o meu ministério. Ou então passa o Pix, toda hora está ali, ó, contribua com o ministério da VMVTV, está lá. Pix, CNPJ, é aquilo ali. Mais simples não poderia ser. Para quem está no exterior, aí tem o PayPal. Se você puser no QR Code, na sua câmera, você vai levado para um ambiente onde tem cartões, PayPal, tem tudo que o Braulio ficou quase 10 anos explicando como funcionava e não sou eu que vou repetir agora. Então, e aí tem também um segundo Pix, que é um Pix que passa, que tem a ver comigo, para quem está assistindo no YouTube, que é o Pix do Caio e da Adriana, para aqueles que toda hora perguntam ou ficam ligando para os meus amigos, porque eu não ofereço nenhum lugar de contato e tal. Falam com os meus amigos, e os meus amigos foi que começaram a me pedir, por favor, bota teu Pix lá. Porque é muita gente que liga e pergunta. É gente que só pode dar um pouquinho, mas o que o pouquinho que pode dar, doa. E é da soma dos muitos pouquinhos que a gente faz alguma coisa que ajuda a comer, beber, pagar as contas e viver. Se você quiser ser parte disso, sinta-se completamente à vontade. Eu não tenho nenhuma barganha a propor. Nada. Nem a ninguém, nem a você. Mas dou a você esse privilégio de que você participe, no caso de você querer, tá bom? Grande beijo, Deus nos abençoe. Fique com Jesus. Amém.